O que você acha que aconteceu? Que ela fugiu, que foi sequestrada? Bom, primeiro eu pensei que ela estivesse na casa de alguém, esfriando a cabeça. Mas depois de hoje, das viaturas, dos cachorros, eu começo a pensar que ela foi sequestrada. Não tem como trazê-las de volta. Onde elas estão? Em 13 de agosto de 2018, a pequena cidade de Frederick, no Colorado, foi abalada por um desaparecimento misterioso. Shannan Watts, de 34 anos, grávida de 15 semanas, e suas duas filhas, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3, sumiram sem deixar vestígios. O marido de Shannan, Chris Watts, de 33 anos, fez um apelo emocionado na televisão, pedindo ajuda para encontrar sua família. Ele parecia um marido e pai desesperado, vivendo um pesadelo, mas por trás da fachada de um homem de família dedicado, escondia-se uma verdade sombria e aterrorizante. A história que se desenrolaria nos dias seguintes chocaria o mundo, revelando uma trama de mentiras, traição e um crime impensável. O que realmente aconteceu com a família Watts? E quem era o verdadeiro Chris Watts? Este é o relato de um dos casos mais perturbadores da história recente. Uma história que começou com um apelo desesperado e terminou em uma tragédia que ninguém poderia prever. Antes daquela manhã fatídica, a família Watts parecia ter uma vida comum, como muitas outras famílias americanas. Christopher Lee Watts, nascido em 1985, e Shannan Catherine R. Zusek, nascida em 1984, se conheceram em 2010 e se casaram em 2012. Eles tiveram duas filhas, Bella Marie Watts, nascida em 2013, e Celeste Catherine Watts, nascida em 2015. Na época do desaparecimento, Shannan estava grávida de 15 semanas de um menino, que seria chamado Nico. A família morava em uma casa de 5 quartos em Frederick, Colorado, comprada em 2013. Chris trabalhava para a Anadarko Petroleum, uma empresa de petróleo e gás, e Shannan trabalhava de casa vendendo produtos de uma empresa de marketing multinível chamada Level. Ela era uma mulher ativa, com muitos amigos, e compartilhava frequentemente sua vida nas redes sociais, mostrando a rotina da família, suas viagens e seus desafios. Em 2015, a família havia declarado falência, um sinal de dificuldades financeiras que, para muitos, contrastava com a imagem de sucesso que Shannan projetava online. Apesar dos problemas financeiros, a vida da família Watts, vista de fora, parecia normal. Shannan era uma mãe dedicada, que amava suas filhas e estava animada com a chegada do terceiro filho. Chris, por sua vez, era visto como um pai e marido carinhoso, que trabalhava duro para sustentar a família. Eles compartilhavam fotos e vídeos de momentos felizes, como viagens à Disney, festas de aniversário e brincadeiras com as filhas. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia tensões e problemas que começavam a surgir. O relacionamento de Chris e Shannan passava por dificuldades, e a pressão financeira e as longas horas de trabalho de Chris contribuíam para o desgaste. Shannan, por sua vez, estava cada vez mais focada em seu trabalho e em suas redes sociais, o que, segundo Chris, a afastava da família. A aparente felicidade da família Watts escondia uma realidade mais complexa, onde as expectativas e as frustrações começavam a se acumular, criando um terreno fértil para a tragédia que estava por vir. A vida de Shannan era um livro aberto nas redes sociais, onde ela compartilhava cada detalhe de sua rotina, suas alegrias e suas preocupações. Ela era uma influenciadora digital que inspirava outras mulheres a buscar seus sonhos e a viver uma vida plena. No entanto, essa exposição pública também escondia as dificuldades e os desafios que ela enfrentava em seu casamento. Chris, por sua vez, era mais reservado, e sua vida era menos exposta nas redes sociais. Ele preferia manter sua vida privada, e essa diferença de comportamento era um dos pontos de atrito entre o casal. A combinação dessas duas personalidades, a extrovertida Shannan e o reservado Chris, criava uma dinâmica que para muitos era difícil de entender.
A família Watts, como muitas outras, enfrentava seus próprios desafios e problemas, mas a forma como eles lidariam com essas dificuldades seria o que os levaria a um desfecho trágico e irreversível. As discussões se tornaram mais frequentes e a comunicação entre o casal foi se deteriorando. A chegada de um terceiro filho, Nico, que Shannon esperava com ansiedade, parecia ser um novo desafio para o casal, que já enfrentava dificuldades. Chris, no entanto, não demonstrava o mesmo entusiasmo, e essa falta de conexão com a gravidez de Shannon era um sinal de que algo estava errado. A vida da família Watts, que parecia perfeita nas redes sociais, estava se desintegrando por trás das portas fechadas, e a tragédia estava prestes a se abater sobre eles. A manhã de 13 de agosto de 2018 começou com uma série de eventos estranhos que logo se transformariam em um pesadelo. Shannon Watts, que havia retornado de uma viagem de negócios ao Arizona, foi deixada em casa por sua amiga e colega de trabalho, Nicole Utoft Atkinson, por volta da 1h48 da manhã. Chris Watts havia passado o fim de semana em casa com as filhas. Horas depois, Shannon não apareceu para uma consulta médica importante e não respondeu às mensagens de texto de Nicole. A preocupação de Nicole aumentou quando Shannon também não compareceu a uma reunião de trabalho. Nicole decidiu ir até a casa dos Watts. Ao encontrar a porta trancada e o carro de Shannon, um Lexus, na garagem, Nicole ligou para Chris, que estava no trabalho, e depois para a polícia de Frederick. Eu tô ligando porque eu tô preocupada com uma amiga. Eu a deixei em casa ontem, às 2 da manhã, e não consegui falar com ela durante a manhã toda. Tô aqui na frente da casa dela e ninguém atende a porta e nem ela atende o telefone. Mandei várias mensagens pela manhã sem nenhuma resposta também. Ela tem 2 meninas, uma de 3 e outra de 4 anos. Não tem movimento na casa. Qual o nome dela? Shannon Watts. Ok. E a senhora já tentou ligar para alguém da família dela? Eu já liguei pro marido dela e ele não tá atendendo o telefone. Ok. A minha preocupação é que ela tá grávida de 5 meses e ela tem lúpus. Certo, senhora. Eu vou estar enviando uma viatura. Eu só peço que a senhora não tente entrar na casa, não tente forçar uma entrada na casa. Um policial chegou para fazer uma verificação de bem-estar por volta da 1h40 da tarde. Chris Watts deu permissão para que o policial entrasse na casa. A cena era intrigante e levantava muitas perguntas. O cachorro da família Dieter estava ileso, mas não havia sinal de Shannon ou das meninas. A bolsa de Shannon, contendo suas chaves e remédios, estava na cozinha. Seu celular foi encontrado entre as almofadas do sofá. O anel de casamento de Shannon estava na mesa de cabeceira. Não havia sinais de arrombamento ou violência. Apenas uma casa silenciosa e vazia, com um mistério pairando no ar. Chris Watts, em seu primeiro depoimento à polícia, disse que não via a esposa desde as 5h15 da manhã, quando saiu para trabalhar. Ele parecia confuso e preocupado, mas suas ações e palavras começaram a levantar suspeitas. A investigação, que começou como um caso de desaparecimento, logo se transformou em uma busca frenética por respostas. A cada hora que passava, a esperança de encontrar Shannon e as meninas vivas diminuía, e a atenção se voltava cada vez mais para o único que poderia saber o que aconteceu: Chris Watts. A polícia começou a vasculhar a casa e os arredores, usando cães farejadores e equipes de busca. Chris Watts, por sua vez, deu entrevistas para emissoras de televisão de Denver, fazendo apelos públicos pelo retorno de sua esposa e filhas. Ele parecia um homem desesperado, com os olhos marejados e a voz embargada, implorando para que sua família voltasse para casa. No entanto, a performance de Chris Watts não convenceu a todos. Detetives e especialistas em linguagem corporal notaram inconsistências em suas declarações. A amiga Nicole Atkinson, que foi a primeira a notar o desaparecimento, também expressou suas dúvidas sobre o comportamento de Chris. Ela o conhecia bem e sentia que algo estava errado. A busca por Shannon, Bella e Celeste se intensificou, com a comunidade se mobilizando para ajudar. Cartazes com as fotos da família foram espalhados por toda a cidade e as redes sociais foram inundadas com apelos por informações. Mas enquanto a esperança diminuía, a verdade começava a se revelar, e ela seria muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Eu sei que você estava mentindo. A questão é o que aconteceu com Shannon, Bella e Celeste. Certo.
Certo, então vamos falar sobre isso. Não deixa isso se prolongar, por favor. Eu não quero que isso se prolongue. Eu só quero que elas voltem. Mas você sabe que elas não vão voltar. Você sabe disso. O que aconteceu, Chris? Matei ela. Você o quê? A fachada de Chris Watts começou a desmoronar sob a pressão da investigação. Em 15 de agosto, ele foi submetido a um teste de polígrafo, um exame que mede reações fisiológicas para detectar mentiras. Chris falhou no teste. Confrontado com o resultado, ele finalmente confessou, mas sua primeira versão da história era uma mentira calculada para se proteger. Ele disse ao pai, Ronnie Watts, e depois à polícia, que havia matado Shannon em um acesso de raiva, depois de descobrir que ela havia asfixiado as filhas. Ela sufocou as meninas. As meninas estavam azul. Ela matou? Sim, eu surtei e acabei matando ela. Ai, meu Deus, meu filho. Ele alegou ter encontrado Bella já sem vida e Shannon tentando sufocar Celeste, o que o teria levado a estrangular Shannon em um momento de fúria. Era uma tentativa desesperada de culpar a vítima e diminuir sua própria responsabilidade, uma narrativa que buscava justificar seus atos. No entanto, a polícia não acreditou em sua história. Os investigadores já tinham evidências que contradiziam a versão de Chris. Imagens de câmeras de segurança do vizinho, capturadas nas primeiras horas de 13 de agosto, mostravam Chris carregando algo pesado na caçamba de sua caminhonete e depois manobrando o veículo para dentro da garagem. A polícia acreditava que ele estava transportando os corpos de sua família para o local remoto, onde seriam encontrados. Essa filmagem foi crucial para desmascarar a mentira de Chris. Com a confissão, Chris indicou o local onde havia descartado os corpos, um campo de petróleo da Anadarko, a empresa onde trabalhava. Em 16 de agosto, a polícia encontrou os corpos de Shannon, Bella e Celeste. Shannon estava enterrada em uma cova rasa perto de um tanque de armazenamento de petróleo. As meninas, Bella e Celeste, foram encontradas dentro de tanques de petróleo bruto. A descoberta foi devastadora e confirmou o pior cenário possível. A verdade era muito mais sombria do que a primeira confissão de Chris. Ele havia matado a esposa e as 2 filhas, em um ato de violência fria e planejada. A investigação revelou que Chris estava tendo um caso com uma colega de trabalho, Nicole Kessinger, e que ele queria uma nova vida, livre das responsabilidades familiares. A motivação para os crimes era egoísta e cruel. Ele queria se livrar da família para começar de novo com a amante. A revelação da verdade chocou a todos, transformando a imagem de um pai de família em um monstro. Durante o assassinato, Bella teria entrado no quarto. Chris então disse a ela que Shannon estava doente. Ele carregou o corpo de Shannon e as meninas, sem suas cadeirinhas de carro, para a parte de trás de sua caminhonete de trabalho. Mais tarde, ele asfixiou as meninas uma após a outra. Essa versão dos eventos, embora ainda chocante, ofereceu um vislumbre mais detalhado da sequência dos crimes. A autópsia das vítimas revelou detalhes perturbadores. Bella tinha arranhões na nádega esquerda, resultado de ter sido empurrada pela abertura de 20 centímetros de diâmetro do tanque de petróleo. Um tufo de cabelo loiro foi encontrado na borda de uma das aberturas. Shannon foi estrangulada e as meninas, Bella e Celeste, foram asfixiadas. A frieza e a brutalidade dos atos de Chris Watts chocaram o mundo. A confissão de Chris Watts foi gravada em vídeo e as imagens mostram um homem frio e calculista que não demonstrava remorso por seus atos. Ele descreveu os assassinatos com detalhes perturbadores, revelando a frieza com que tirou a vida de sua esposa e filhas. Você fez a parte difícil. Pode nos dizer onde elas estão? Elas morreram. Não tem como trazê-las de volta. Onde elas estão? O que vai acontecer? A gente vai tirar elas de lá. Elas ainda são suas filhas. Você ainda é o pai delas. Não quero que elas fiquem lá. Em 6 de novembro de 2018, para evitar a pena de morte que mais tarde seria abolida no Colorado em 2020, Chris Watts se declarou culpado de todas as acusações. As acusações incluíam 5 acusações de assassinato em primeiro grau, uma para Shannon, uma para Bella, uma para Celeste
e 2 adicionais para as crianças por serem menores de 12 anos e estarem sob sua confiança. Ele também foi acusado de uma interrupção ilegal de gravidez e 3 acusações de manipulação de um corpo humano falecido. A família de Shannan, que não queria mais mortes, apoiou a decisão de Chris de aceitar o acordo judicial. Em 19 de novembro, Chris Watts foi sentenciado. Ele recebeu 5 sentenças de prisão perpétua, 3 consecutivas e 2 concorrentes, sem a possibilidade de liberdade condicional. Além disso, recebeu 48 anos pela interrupção ilegal da gravidez de Shannan e 36 anos por 3 acusações de manipulação de um corpo falecido. A sentença garantiu que Chris Watts passaria o resto de sua vida na prisão. Em 3 de dezembro de 2018, Chris Watts foi transferido para uma prisão fora do estado devido a preocupações com sua segurança. Em 5 de dezembro, ele chegou à instituição correcional de Dodge, uma prisão de segurança máxima em Waupun, Wisconsin, onde continua a cumprir suas sentenças de prisão perpétua. O caso da família Watts se tornou um dos mais notórios da história recente, um exemplo trágico de como a violência doméstica pode se esconder por trás de uma fachada de normalidade. A história da família Watts é um testemunho da busca incessante por justiça e da importância de se dar voz às vítimas, garantindo que suas histórias não sejam esquecidas e que os responsáveis por seus sofrimentos sejam devidamente punidos. Obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo.